Unidade 2, Ética e Política. Aula 6.2, Conteúdo, Ética e Política. Habilidade, analisar a concepção clássica de política, comparando à visão atual. Muito bem, então vamos retornando, continuando a nossa aula de filosofia. E hoje nós estamos falando de um tema bastante interessante, que é a política. Estamos falando de política. E vocês então já começaram aí vendo um pouco o que é a política. Então vamos relembrar aqui na nossa revisão o que vocês estudaram com relação ao conceito, o que é política. Então vocês viram aí que a palavra política, ela vem da palavra grega, polis, que quer dizer cidade, cidade-estado. Então a política, ela é o quê? É uma atividade humana que se refere à cidade. Então o político é aquela pessoa que se dedica à vida na cidade que ele vive. Então, E essa vida, essa atividade humana, ela sempre se refere ao bem comum. Então, a política é isso. A tradição grega, então, a arte de governar a cidade, governo dos cidadãos. Então, a política, ao contrário do que a gente pensa, vocês viram na primeira aula, não é algo negativo, não é algo pejorativo, não é algo mal, não é algo ruim. A política, ela é algo comum, ela vem da palavra cidade. Quem vive na cidade? Nós, seres humanos, cidadãos, Então nós somos da cidade. E a política é o quê? É tudo aquilo que é feito para o bem comum de quem mora na cidade. Então se você mora numa cidade, você quer ter, se você adoece, seu filho adoece, você quer levar ele para um hospital, que seja público, porque existem impostos que se paga para a gente ter esse acesso a esses bens e serviços, Então você quer ter uma saúde pública. E quem gere isso? É a política, É a política. Então, a política é isso, tá na cidade onde você possa ter saúde, ter educação, E na Grécia, vocês viram que na Grécia, então, a política é esse discurso, onde cada cidadão participa, você vê aí, eles estão levantando a mão, dizendo assim, votando, decidindo juntos. Claro, tem aqueles que coordenam, que comandam ali, que dão orientação, mas o cidadão da cidade, ele é chamado, conclamado para vir participar. Isso é política, Para decidir os rumos da cidade, o bem comum de todos. E aí vocês viram então que os gregos, essa visão aqui é dos gregos, como é que na época da Grécia, lá que surgiu por causa da cidade, que é polis, não é isso? Então é isso que é política, Então política não é nada ruim, não é nada negativo, apesar de hoje ela ser vista dessa forma, De uma forma muito negativa, mas não é negativa, tá? A política, no seu sentido mesmo, ela é tudo aquilo que é feito para o bem comum, das pessoas que vivem numa cidade. Por isso que ela tem uma organização política, a cidade, Tem os governantes, tem prefeitos, tem vereadores, tem aqueles que executam a lei, aqueles que... Então, tudo isso, está ligada com a vida da cidade. Para o bem comum, Para o bem comum. Outra coisa também, para finalizar aqui essa parte da revisão, Nós vimos que os gregos, que começaram então, e eles então viviam na cidade, e eles então deram essa ideia, do cuidado da vida pública, Do cuidado da vida pública. Então, este era o político, Aquele que cuidava, que ajudava a cuidar, junto com todos os que viviam na cidade, Então a polis é a comunidade, A polis é a cidade, a polis é onde nós vivemos, Só que é uma palavra grega, quer dizer cidade.
Então foi isso que nós vimos na primeira aula, né, na nossa revisão. Agora a gente vai então para o nosso desafio do dia, né, onde nós vamos então aí ter o questionamento, né, do assunto que a gente vai falar agora. Vocês viram então o que é política, né? Agora a gente vai ver um pouco, né, o que é na visão dos clássicos, né, dos filósofos, o que eles pensavam sobre política. E aí a gente vai pensar junto com eles, né, e ter esse entendimento do que é política. Mas vamos ver o desafio do dia primeiro. Olá, alunos! Esses são os filósofos Platão e Aristóteles. Quais as principais características do pensamento político desses filósofos? Então tá aí, nós estudamos já os dois, né? Vocês estudaram o Platão e Aristóteles. Então, qual é a característica do pensamento político de Platão e de Aristóteles? Então, é isso que a gente vai estudar aqui. A gente vai ver, então, pegar um pouco a experiência deles, né, na Grécia, sobre política, e nós vamos, então, fazer uma análise a partir do pensamento deles, né, e trazendo aqui para a nossa realidade. Tá bom? Então, esse é o nosso desafio. O nosso desafio do dia é isso, é pensar o que Platão e Aristóteles elaboraram no seu pensamento político, e através desse pensamento político elaborado por eles, o que isso nos ajuda hoje, né, a entender a política hoje. Tá bom? Então, esse é o nosso desafio. E nós vamos começar, então, olhando para esse pensamento, para essa forma de pensar a política, lá na Grécia, né? Então, vamos começar aí analisando justamente o pensamento político grego, né? É isso que a gente vai começar. Então, vejam bem, uma das características, né, do pensamento político grego é que ele tematiza como deveria ser a política e não como ela realmente é. Então, atenção, aqui já é um ponto importante para a gente observar. Toda essa nossa análise aqui da política, do pensamento grego, é uma ideia, é um idealismo, né? Os gregos, eles pensaram a cidade, a polis, e eles, então, tematizaram como deveria ser a política, como deveria ser a política na cidade. Então, eles deram dicas, eles pensaram uma maneira de como deveria ser, o ideal, né? Não o real. Qual é o ideal de política, então, para uma sociedade? Né? Aí no Manacapuru, no Careiro, lá em São Paulo de Olivença, São Gabriel, qual é o ideal de política para nós, para a nossa cidade, né? Para o nosso estado do Amazonas, enfim, para o nosso Brasil? Então, essa contribuição do pensamento clássico sobre política que a gente vai ter aqui, à luz das ideias de Platão e à luz da ideia de Aristóteles. Então, vamos começar aqui vendo um vídeo que vai, então, trabalhar, então, essa ideia de política. Vamos lá. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego, e na sua origem fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer de uma forma geral que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Olha, muito legal esse vídeo, né? Bem didático, bem esclarecedor, uma linguagem bem, né, tranquila, assim, para a gente entender as imagens, né?
Então você vê aí que a política, ela é importante, né? Ela foi uma revolução, as pessoas pararem para pensar, né? E elaborar, né, formas de governar a cidade, né? Quem governa a cidade, como se governa uma cidade. Tudo teve um início, né? Vocês lembram que os homens viviam nas cavernas, né? Viviam ali aglomerados dentro de cavernas e tinham medo de sair à noite, tinham medo, né, do lado de fora, muitas vezes. Então, eles tinham que se organizar de alguma maneira. E a política surgiu também com o surgimento da cidade, né, da polis. Então, se a cidade foi crescendo, os homens saíram das cavernas, foram vivendo em outros lugares, foram nômades, foram isso e aquilo, e de repente vai se criando as cidades, né? E aí vão surgindo uma forma de organização da cidade. Isso é a política que faz, né? Essa organização, de como é que vai ser o funcionamento, né, dessa cidade, como é que ela funciona. Então, essa organização que nós temos hoje, ela parte dessas ideias, né? De uma cidade que precisa ser organizada, mas ela precisa de pessoas que vão ali, né, trabalhar para a cidade. Alguns são destacados para isso, né? Para fazer esse trabalho de pensar a cidade. É por isso que você tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Finanças, que vai tratar do dinheiro que é arrecadado na cidade, que vai tratar de investir esse dinheiro na educação, na saúde, na segurança do povo, não é? Então, pessoal, é isso, né? Então, a política, ela que define tudo isso, o nosso salário que você recebe, tudo isso. Se você diz que não gosta de política, então você não sabe como que decide o teu salário, é lá na política. É tudo, e todas as decisões de uma cidade, de um governo, como é que está sendo feito, vem de quem está aí governando o país, a maneira que ele vê, né? Então, você vê então aí que cada um tem o seu olhar, né? Então a política tem esse fator primordial. Ele decide o rumo da nossa vida. Se eu devo me aposentar, com quantos anos eu devo me aposentar? Isso é uma atitude política, não é? Pessoas votam lá para decidir a tua vida, se tu vai te aposentar com 60, 70 ou 90 anos. Isso é uma decisão política. Então está tudo ligado com política. Por isso que nós não podemos dizer que nós não nos interessa a política. Porque se você disser que não te interessa a política, aí nós estamos deixando, né, livre para as pessoas, então, né, baixar o salário cada vez mais, aumentar a gasolina cada vez mais, fazer isso. Tudo está ligado com decisões políticas. Sabia disso? Então os gregos vão nos ajudar a ver isso, né? De que maneira, então, deve se organizar uma sociedade? Qual a melhor política para uma sociedade, né? Então vamos ver aqui esses dois pensadores, né? Que é o Platão e o Aristóteles. Vocês estudaram eles. Vocês lembram que o Platão falava do tal do mundo das ideias, né? Para ele existe um mundo ideal e um mundo sensível, que é um mundo imperfeito. E é nessa ideia aí, que é o pensamento dele, que ele vai desenvolver também toda a sua filosofia, né? Então ele vai trazer desse ponto de vista aí do mundo das ideias, do mundo sensível e tal, ele vai trazer aí essa questão para a política também, para a vida na cidade, da polis. E o Aristóteles, né, que também acreditava numa atuação no mundo aqui real. Vocês lembram que ele discordava do Platão nesse sentido, né? Não tinha dois mundos. Então eles vão se basear no seu próprio pensamento, no fundamento teórico que eles desenvolveram, né? E esse pensamento teórico deles, então, fez com que eles pensassem também na organização da cidade e como que deveria ser a política na cidade. Então vamos lá, vamos começar. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer aqui um pouco, né? A gente vai sempre fazer a ligação com a realidade nossa atual, mas vamos então, nesse momento, pensar como Platão, tá bom? Vamos tentar olhar para a cabeça do Platão, né? Como é que Platão pensava então a política?
Olha, Platão, ele vai dizer que, para ele, o mundo ideal é o mundo das ideias, é o mundo inteligível. E é claro que se para ele é um mundo inteligível, quem está no mundo inteligível são os filósofos. Né? Ele não foi nada besta, né? Ele é muito coerente com o pensamento dele. O filósofo, que ele é aquele que reflete, ele é reflexivo, ele é radical, ele vê a coisa de conjunto, ele é rigoroso na sua análise. Esse homem, essa pessoa, ela está mais, né, voltada para assumir o governo de uma cidade. Então, para Platão, né, o filósofo seria, então, o melhor governante. Né? Seria a melhor forma de governo, ela estaria na mão de um filósofo. Para ele não tem dúvida disso. Porque ele é aquele que sai da caverna. Você lembra do mito da caverna? Que tem um que foge da caverna e ele vê o mundo lá fora e esquece das sombras da caverna. Né? Então, Platão, aquele que sai, vai lá fora na caverna. Imagine você dentro dessa sala de aula aí e você só sabe o que você vê na sala, né? Você nunca sai da sala de aula. Mas tem um mundo aí fora. O filósofo é aquele que abre a porta e sai. Vai lá fora dar uma olhada, o que é as coisas, de fato. Então ele está mais preparado, segundo Platão. Porque o filósofo é aquele que sai. Sombra, reflexo das coisas de uma sombra, ela distorce a realidade. Então esse camarada não consegue ver a realidade como ela é, porque ele está escravizado. Né? Ele está assim, ó, tapadão, né? Então, para ele não, o filósofo é aquele que tem a mente aberta para ver essa realidade como ela é e, portanto, ele está mais preparado para ser o governante, para liderar a cidade, a polis. Mas ele vai dividir, né, essas pessoas em categorias, né, em classes, em grupos. E ele distribuiu aí pelo menos 3 classes, né, segundo Platão, porque todos são importantes para ele. Mas o filósofo é o mais importante, porque é ele que vai governar. Mas veja bem, olha para esse quadro aí, o que vocês estão vendo, né? 3 figuras, né? 3 figuras. Uma figura representa o filósofo, esse que está, né? O do meio é o soldado e o da ponta é o trabalhador, o artesão, né? Aquele que trabalha ali. Então, na agricultura, né? No nosso caso aqui, o pescador, o agricultor, o operário, né? Mas aí no caso aí da Grécia era o artesão, né? Era o soldado, né? O grego, né? Então, essa classe dos trabalhadores aí, para ele é a classe mais que tem uma importância, né, na sociedade, na cidade, porque eles produzem, né? Eles que trabalham, eles que produzem. Né? Quem é que limpa a cidade, né? Não são os garis lá, as pessoas que estão contratadas para fazer o serviço de limpeza da cidade. Então eles têm a sua importância, né? Só que para Platão, eles, né, eles têm que ser governados, não governar. Né? Para Platão, os trabalhadores, né? E o soldado, ele tem uma alma que ele chama de alma, né? A alma irracível. Então eles são mais, eles não são preparados para pensar, mas para agir, para proteger, para guerrear, para lutar. Então a classe dos soldados, por Platão, também tem uma importância na sociedade, que é defender. Nessa época aí, vocês sabem que havia muitas guerras, muitos conflitos, né? Principalmente entre a Grécia e Atenas e Esparta, né? E outras guerras que haviam de países, né? Impérios e tudo mais. Era a gente engolindo, um país engolindo o outro. Então, nessa visão do Platão, no mundo onde nós sabemos que a guerra está muito próximo de nós, o que ele pensou? O soldado ele tem que fazer a defesa, né, da nossa cidade, né, proteger os muros da cidade. Então, ele também é importante. Mas quem governa o soldado e quem governa o trabalhador é o filósofo, que é o cara que tem essa visão, né, que saiu da caverna. Está todo mundo na caverna. Esses que se libertam, eles têm o dom para governar a cidade. Estão preparados, né? Então, Platão tinha essa linha de pensamento, né?
É por isso que tem uma obra do Platão, né, vocês vão ver aí, que chama-se A República. É uma obra completa, né, tem muita coisa aí, muitos livros aí dentro. Né, no seu livro 7º, né, tem lá o mito da caverna, né? Então tem aí a República, como ele chamou. Ele vai dizer então que é o governo dos filósofos, né? O governo é dos filósofos. E aí ele trabalha então aí esses diálogos, né? A República, ele vai perguntar, olhar para a cidade dele, vai dizer, poxa, mas qual é a perfeita organização de uma cidade? Como é que deve ser a cidade, né? Qual é a melhor forma de governar uma cidade? Quem, né? Como que é? Então, primeiro, é o filósofo, né? É o filósofo. Então, ele seria o político por natureza. O político no sentido de polis, né? Aquele que vai, então, cuidar da polis e governar. E quem seria o governante mais preparado, bom e justo? Então, é o filósofo. É o filósofo. Platão não tem dúvida disso. As leis. Quais as melhores leis para o bem comum? Né? Então, também a questão, você vê a lei, né? Então, a lei, ela está ali para ser cumprida. Vocês sabem, vocês viram nas aulas anteriores, que Platão era revoltado com a República, porque a República matou Sócrates, o grande mestre dele, né? E matou Sócrates injustamente, né? Armaram contra Sócrates, criaram um monte de ideologia contra ele que fazia o bem, né, para as pessoas, para os jovens, para o povo, para o trabalhador, e ele foi preso injustamente, e inclusive mataram ele depois, né? Deram aquele veneno e ele livremente tomou e morreu. Então o Platão não aceitava isso, ele dizia, essa sociedade é injusta, as leis são injustas. Então ele vai dizer que a lei também tem que ser voltada para o bem comum. E tem que ser justa para todos. Não só para um, mas para todos. Né? Então Platão vai bater forte aí nesse aspecto aí. Né? E aí ele vai dizer, bom, essa cidade aí, essa república não é perfeita. Ela matou meu chefe, meu mestre. Injustamente, né? Criaram leis aí, doido, inventaram um monte de coisa e condenaram ele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pensar, então qual é uma cidade perfeita, né? Quando eu falar de cidade perfeita, no olhar de Platão, vocês sabem que é o filósofo, que é o governo, né? Então, por isso que tem que ser governado pelo mais sábio. Os mais sábios, Platão vai dizer que são os filósofos. Ele está lá em cima, que escapou da caverna. Ele consegue contemplar a luz do dia. Então ele está preparado. Os outros estão lá, todos escravizados ainda, né, seguindo ali. Ser protegida pelos corajosos, que são os soldados. É uma cidade perfeita, tem que ser governada pelos filósofos e tem que ser protegida pelos soldados, que são aqueles caras que têm coragem, né? Tem caixa. Então, o Platão também eles têm essa importância, né? A segurança da cidade, como eu falei, no mundo de guerras, né? Muito próximo deles. E ser mantida pelos ambiciosos. Quem são os ambiciosos para o Platão? Aqueles que estão buscando a todo custo sobreviver. Que não tem outra coisa a não ser o seu trabalho, a sua saúde, a sua força, né? Para oferecer. Porque eles precisam sobreviver acima de tudo, né? Então eles produzem os bens, né? O artesão, né? Eles produzem as coisas para... Então, essa é a cidade ideal para o Platão. É a cidade perfeita, né? Ela existia? Não, não existia. É por isso que eu estou dizendo, ele estava pensando como deveria ser essa cidade. Mas ele sabia que não era assim. Era o desejo, era o sonho dele. Então, pessoal, o Platão, ele vai, então, resumir a sua filosofia nesses 3 pontos aí, a sua política, né? Nós temos uma cidade... E quem é a melhor pessoa para governar a cidade? Segundo Platão, o filósofo. Filósofo. Por quê? Porque ele saiu da caverna. Ele foi ver a luz do dia, ele contemplou a realidade, então ele sabe que aquilo ali embaixo tem muita mentira, tem muita coisa que é mentirosa,
e ele tem capacidade de mostrar a verdade. Então, ponto 1. Ponto 2, os soldados, porque você vê como é que está aqui, você vê aqui, né, a Ágora, né? Você vê aqui esse espaço, você vê que tudo era cercado, né? Tinha muralhas, tinha muitos muros, né? Por quê? Porque tudo era para proteger contra a invasão dos inimigos, que podia vir a qualquer momento nessa época. Hoje não, hoje nós temos, né, hoje não existe mais isso, né? Então, pessoal, o soldado para proteger e o trabalhador, que é aquela maioria das pessoas que vivem na cidade. São os trabalhadores, né? Como qualquer cidade, né? Se você for na Câmara do Vereador, você vai ter lá, depende da cidade, você vai ter 5, 6, 8, 10 vereadores. Você vai ter um prefeito, né? O vice-prefeito. São poucas pessoas numa cidade, mas quem é a maioria das pessoas? São os trabalhadores. É o pescador, é o agricultor, é o pedreiro, é o comerciante lá, a garota que trabalha no caixa do comércio, na drogaria, na padaria. Ou seja, quem trabalha. É a grande maioria, né? E essas pessoas que estão aqui, elas têm que estar preparadas para ajudar as que estão trabalhando aqui, né? Porque elas adoecem, elas têm filhos, elas querem que eles estudem, não é isso? Elas precisam de proteção, segurança contra a violência. E quem vai fazer, quem vai programar tudo isso? Aqui em cima, na política, né? Então, Platão tinha esse olhar, né? O ideal seria pessoas preparadas. Depois nós temos então aí, agora vamos mudar um pouco, né? Vamos tirar o mundo das ideias, o mundo sensível, a caverna, e vamos agora olhar para Aristóteles. Aristóteles, então, ele também pensa numa sociedade ideal, né? Só que tem um detalhe, ele só vê o mundo. Para ele, o mundo é esse que está aqui. Então, ele também vai pegar essa mesma base filosófica e vai dizer, olha, esse mundo que está aqui é o que nós temos que aprender a viver nesse mundo. Agora, tudo que existe nele não é propriedade de uma exclusividade de uma pessoa, é do bem comum. É do bem comum. Então, não é propriedade, né, de um governo, de um governante, é para o bem comum. E ele vai dizer, então, que se é para o bem comum, o que torna um governo bom não é o fato de ser composto de uma única ou de várias pessoas, né? Então, não são ali, como eu falei para vocês, um grupo de pessoas que lideram, né, que vão, então, tornar, né, simplesmente, né, porque eles estão ali representando o povo, que vai tornar um governo bom. Mas é preciso a participação de todos, de todos. Esses que estão lá nos representam. E no caso da democracia, eles são eleitos para nos representar, não é isso? Então, para ele, a palavra-chave é essa, o bem comum. Então, o governo, ele visa justamente isso, o interesse coletivo. Coletivo. Quando eu falo de coletivo, eu estou falando de todas as categorias, né? De todas as categorias. Então, é a única maneira de garantir a felicidade de todos, é o bem comum, é o interesse do coletivo. Caso contrário, se não há um interesse pelo coletivo, vai haver o interesse do individualismo, do indivíduo, né? E o interesse do indivíduo é justamente, né, esse. É justamente esse. Fazer, então, é fazer o bem não comum, mas o bem, né, de si, para si, ou para seu pequeno grupo, né? E isso, para ele, é o mau governo, né? Esse é o mau governo. O mau governo é quando você não olha para o bem comum, mas olha para o seu bem pessoal, né? Então, isso é o mau governo. Como alguém falou aí, né, ainda agora. É aquele que interessa, o interesse é próprio, pessoal, ou então do seu grupo, mas não do bem comum, do coletivo, de todos que moram na cidade.
E aí, dentro dessa ideia do bem comum, o Aristóteles ele não vai dividir classe de pessoas, ele vai dividir tipos de governo, modelos de governo. E nós vamos apresentar para vocês aqui alguns, só para a gente mesmo situar e comparar um com o outro. Então, olha só, ele vai falar primeiro da monarquia. O que é a monarquia? É o governo de um, né? É o rei que manda. E tem um detalhe, quando ele morre, quem assume são seus filhos, né? O príncipe, no caso. E assim vai embora, né? O que nós chamamos de dinastia, né? A monarquia, então, ela é hereditária, ela vai passando de pai para filho. Não há uma escolha, né? A escolha é do filho do rei. Então, agora, se esse monarca que governa para um só, a monarquia ela tem um grande perigo, que é se transformar em tirania. Vocês podem ver na história muitos reis tiranos, né? Que mandavam tocar fogo, que mandavam matar, que mandavam, né, extirpar as pessoas, as classes inferiores, né? Então a tirania, o tirano é aquele que é cruel, né? Ele olha para o seu próprio interesse, a partir do seu próprio interesse, e ele é capaz até de matar. Ele é violento, né? Ele é agressivo contra as pessoas. Então a monarquia, ela tem esse perigo de se transformar em tirania. Depois ele analisou um outro tipo de governo, que seria a aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo, chamado de aristocratas, né? Que eles visam o interesse de todos, mas dentro do seu grupo, né? Do seu pequeno grupo. Então, eles estão lá, né? Fazendo festa, se divertindo, curtindo e tal, não é isso? Mas esse bem bom aí é só do grupo deles. E aí vira uma oligarquia, que também é só o interesse do seu próprio grupo, né? Os outros que se danem, né? Então a oligarquia também é quando um poder, ele gira dentro de um grupo pequeno. Não olha para o bem comum, olha para o bem do seu grupo. Se você não é desse grupo, então você vai ser perseguido, você vai ser, né, afastado, né, e etc e tal. Isso chama-se oligarquia, o governo de um pequeno grupo. E ele chega na República, né, que era o governo dele, que é um governo grande, né, de um grupo grande, com o objetivo do bem comum. Então a República, ela tem algo bom, porque ela é uma forma de governo que olha para o bem comum. Só que dentro da República há os demagogos, né, que ele chama, que é o perigo, é a demagogia. Então os demagogos, eles usam a República para mentir, para enganar o povo e governar, né, e também no seu próprio proveito, manipulando os demais. É a demagogia, né? O cara mente, o cara faz palhaçada, o cara... É uma demagogia, né? Ri da cara do povo, né? E depois nós temos aí, depois dessas comparações todas aí, o Aristóteles tem uma frase, então, muito famosa, que ele vai dizer que nós não podemos escapar de nenhuma dessas formas de governo. Porque todo ser humano, o homem, o ser humano, ele é um animal político. Então, o Aristóteles ele foi fantástico, né? Então, para ele, não adianta você chorar, dizer que não gosta de política, que política não presta. Olha, quem não presta são alguns políticos, né, que não prestam, né? Eles que fazem a coisa dar errado. Mas todo ser humano, como diz o Aristóteles, é um animal político, porque vivemos numa comunidade política, que é resultado de um processo, né, que tem então aí o bem comum, né, que é a busca, segundo Aristóteles, da felicidade. Então, a felicidade da cidade é quando houver justiça na cidade, quando o virtuoso conseguir fazer um trabalho que beneficia todos, né, não só um pequeno grupo de pessoas, mas beneficia todos, que possam almoçar, tomar café, jantar,
já é uma grande coisa, né? No país, no mundo, onde que não tem isso, né? E aí tem emprego, mais ainda, né? Então é isso. Isso é felicidade para o Aristóteles, tá bom? Eu espero que a gente tenha refletido aí sobre essa questão, sobre a nossa responsabilidade, dessas nossas escolhas, desse comprometimento com a sociedade, né? Que começa pela gente, e aí a gente tem que cobrar aqueles que estão no poder, tá certo? Então a gente agradece a todos que participaram aí da nossa aula de hoje, e na segunda-feira a gente retorna para finalizar o componente de filosofia. Boa noite e bom feriado a todos.